Oi, eu sou a Paloma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, seja bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Toda quarta e sábado eu sento nesse mesmo lugar para falar de livros, literatura, dar dicas de leitura, então se é um assunto que te interessa, se é um assunto que você gosta de conversar sobre, recomendo que você fique aqui pelo canal e que você se inscreva, porque já sabe, né? Toda quarta e sábado eu estou aqui. Como prometido pra vocês no vídeo anterior, onde eu respondi uma tag, eu trouxe nesse vídeo todas as minhas séries, todas não, metade, porque são muitos livros, séries inacabadas que eu pretendo continuar e finalizar. Como eu falei, a lista tá muito grande, por isso é que eu dividi em dois vídeos. Isso se vocês se interessarem por um terceiro vídeo, onde eu mostro algumas séries que eu não pretendo finalizar, que eu desisti de terminar de ler. Também é uma lista bem grande. Mas nesse caso eu trouxe pra vocês vários livros e eu vou comentar um pouquinho de cada um, como que tá a minha situação nessa série, se eu tenho os livros ou não, o que eu vou fazer da minha vida, então vamos começar. A primeira série que eu marquei aqui pra falar pra vocês é a série dos Garotos Corvos, da Meg Stiefvater. Essa série já foi lançada aqui no Brasil, todos os 4 volumes já estão aqui. Só que o que acontece? Eu comecei a ler essa série, eu me apaixonei, eu acho que foi em 2017 que eu comecei a ler. Eu basicamente li um livro por ano, então falta o último livro pra eu finalizar essa série. Por que eu ainda não finalizei? Primeiro que eu não tenho coragem, porque é uma série que eu gosto muito e toda vez que eu me encontro, né, nessa situação de ler uma série que eu gosto muito, eu fico meio, sabe, não querendo finalizar. Isso acontece com várias outras, acho que a maioria dos casos é a mesma coisa. Só que também tem o segundo caso dessa série, que eu gostaria muito de ter os livros em inglês, eu gostaria de ler essa história em inglês e ter as edições em capa dura, que são edições lindíssimas. Eu acabei vendendo os 3 primeiros volumes, que era o que eu tinha em português, pra tentar comprar esses volumes em inglês. Hoje em dia eu só tenho o último volume, que é The Raven King. Esse livro aqui eu comprei numa promoção, porque esses livros são super caros e eu comprei numa promoção, olha como ele é. Só que os 3 primeiros volumes não estavam nessa mesma promoção, então até hoje eu não tenho os 3 primeiros volumes pra reler e finalizar a série com esse quarto, porque eu queria ler todos de uma vez só, sabe? É uma história que se você der uma pausa muito grande entre os livros, você acaba perdendo alguns detalhes que são essenciais pra você entender a história. Então eu só tenho o 4º volume e eu não vou terminar de ler essa série enquanto eu não comprar os 3 primeiros, que eu não sei quando isso vai acontecer, porque o dólar está absurdamente caro. Fico apenas aqui com o 4º volume da série na minha estante, que não faz sentido algum, mas é isso aí, gente. A primeira série que eu não finalizei, mas pretendo, é Os Garotos Corvos. A segunda série que eu trouxe pra falar pra vocês é uma série super conhecida, que é a de Senhor dos Anéis. E essa aqui eu tenho os 3 livros. Eu consegui pegar esses 3 livros de troca lá no Scooby, tanto que o segundo, ele tá bem mais acabadinho do que o terceiro. Eu li apenas a primeira parte dessa história, que é O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Por que eu não terminei essa história ainda? Porque é uma história muito complexa, então não é uma história que você pega pra ler os 3 livros um seguido do outro. Eu peguei essa primeira parte achando que eu ia conseguir ler a história toda num ano e desisti. Meio que esqueci de pegar, né? Mas eu pretendo muito finalizar essa série porque eu gosto muito da história, eu gosto muito dos filmes, então eu quero ter essa série na minha lista de livros lidos. O que é bom porque eu já tenho os 2 próximos volumes, né, as 2 próximas partes dessa história. Então, quem sabe? Mas eu pretendo reler o primeiro volume pra continuar e finalmente pegar os 3 livros, pelo menos no mesmo ano. O Hobbit, que também faz meio que parte desse mundo, eu tenho e eu já li. Então, pelo menos o Hobbit eu já tirei dessa série, né? Eu vou considerar o Hobbit dessa série porque ele fala mais ou menos sobre as mesmas pessoas, sobre o mesmo tipo de pessoa. Então, pelo menos esse eu já li. E agora que eu reparei que eu não peguei todos os livros que eu tenho, mas enfim, a gente releva, né? Eu tenho Hobbit, tá? Só não trouxe porque eu esqueci mesmo. Então, O Senhor dos Anéis é a série que eu li a primeira parte, mas pretendo continuar. A terceira série que eu trouxe pra falar pra vocês é uma trilogia, na verdade, e essa aqui é meio peculiar, porque é A Noite do Mirage. Esse livro foi um dos livros mais envolventes que eu li, e faz alguns anos que eu li esse livro já, mas muita gente não conhece essa história. Por quê? Primeiro que a Record lançou esse livro aqui e não fez absolutamente nenhum marketing sobre ele, segundo que eles desistiram de publicar o resto da trilogia aqui no Brasil. E essa história aqui é como se fosse um suspense, talvez um
thriller, eu não quero dizer thriller, mas é como se fosse um suspense policial, sabe? E se passa na Arábia Saudita, então é um livro que traz uma cultura muito rica. Eu fiquei muito envolvida na história quando eu li e eu quero muito terminar essa trilogia porque são 2 personagens principais que vão aparecer nos 3 livros, mas os casos, se eu não me engano, são diferentes. Mesmo que vocês se interessem, eu não recomendo que vocês comecem, porque vocês só vão ter o primeiro livro, apesar de que ele é considerado um livro único. Então, se vocês pegarem pra ler, ele vai ter um final e ele vai finalizar nesse mesmo livro mesmo. Eu tenho o segundo volume dessa trilogia no meu Kindle, faz anos que eu comprei, eu paguei super caro na época, eu paguei, né, mais de R$20 no e-book, e é em inglês, então por isso é que eu não li ainda, eu acho que a linguagem ainda tava meio difícil pra mim naquela época, mas eu quero muito terminar essa trilogia, então quero reler esse primeiro livro aqui, pegar o segundo que eu já tenho no meu Kindle e aí ver se eu consigo comprar o terceiro volume caso, né, eu decida realmente continuar a trilogia depois do segundo. Mas é um livro que eu recomendo pra vocês, se você lê em inglês é melhor, mas se você quiser tentar também, leia porque é muito bom, vale a pena. Pra não trazer apenas séries de livros aqui, eu peguei uma série de quadrinho que eu acompanho já há algum tempo, só que essa série, ela é gigante, e eu estou falando de Saga. Esses quadrinhos eu leio em inglês, então eu tenho o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume e o quarto volume. E isso é a minha coleção. Só que, como eu falei, essa série ela é super gigante, ela tem 9 volumes, pelo menos até agora, lançados, que eu sei. Pode ser que tenha mais agora? Pode ser, porque faz tempo que eu parei de acompanhar. Essa saga aqui, essa saga de saga, ela é muito incrível, é um quadrinho meio de ficção científica, então se vocês gostam desse tipo de leitura, eu recomendo muito que vocês peguem esse quadrinho, porque ele é super maravilhoso mesmo. O problema é que, em média, esses quadrinhos eles custam mais ou menos uns R$50, em média, tá? Porque tem alguns que são mais caros. E como eu leio em inglês, até que não está um preço ruim para um quadrinho importado, R$50. Só que se você for pensar que são 9 volumes, fica meio pesado de você sair comprando todos eles, né? Eu sempre aproveito aquelas promoções da Amazon que são 4 e o mais barato sai de graça, uma coisa assim, gente. E eu sempre tento comprar esses quadrinhos, mas realmente agora eles estão bem caros. Mas eu quero muito continuar porque essa história é muito incrível mesmo e todos eles terminam com um plot twist, um cliffhanger, então você tem que pegar o próximo volume pra ler, sabe? Enfim, fica aí minha recomendação e mais uma série, uma saga de quadrinhos que eu pretendo finalizar com certeza. A próxima duologia que eu quero falar pra vocês sobre é uma duologia que eu acho que é a situação mais comum que acontece aqui na minha estante. Mesma coisa que aconteceu com os Garotos Corvos, eu estou falando de Lobo por Lobo. Essa série, na verdade essa duologia, como eu falei, ela é muito envolvente e eu lembro que a história era super interessante. Eu acabei lendo o primeiro volume, se eu não me engano veio numa caixinha do Turista Literário, logo no início assim do clube, quando eu consegui assinar. E eu me apaixonei por essa história, só que ainda não tinha saído a continuação aqui. Quando saiu a continuação, eu decidi que eu queria tentar ler essa série em inglês também, assim como os Garotos Corvos, que nem eu falei. O segundo volume é Blood for Blood, e aqui é Sangue por Sangue, eu acho que ficou bem literal a tradução. Então já tá publicado aqui no Brasil, mas o que acontece? Eu acabei vendendo o meu primeiro volume para conseguir comprar o primeiro volume em inglês. Hoje em dia eu já não acho que vale a pena comprar os volumes físicos, por isso é que eu consegui comprar o segundo volume semana passada, acho, tava um preço muito bom e eu consegui comprar o segundo volume em e-book. Agora eu tô tentando comprar o primeiro volume também em formato digital pra eu conseguir reler o primeiro e ler o segundo, finalizar, porque eu lembro que eu fiquei muito envolvida na história. Só que ainda é uma história com pessoas mais jovens, então não é uma coisa que eu tô muito atraída no momento, sabe? Mas eu ainda quero continuar, ainda quero finalizar, então eu vou tentar comprar o primeiro volume também em e-book pra ler o primeiro, reler o primeiro, ler o segundo e finalizar essa duologia. Então, Sangue por Sangue e o primeiro é Lobo por Lobo. A próxima trilogia que eu quero trazer pra vocês é uma que também não é tão conhecida, ou se é, eu acho que ela é meio subestimada, é o Clã das Freiras Assassinas, e já está toda publicada aqui no Brasil. Se eu não me engano, o meu volume era da VIR, né, que é da plataforma 21, eu não entendo muito bem a organização dessas editoras, sabe? Mas já tá publicado aqui no Brasil, se vocês procurarem vocês vão encontrar. O primeiro volume é Perdão Mortal, o segundo é Amor Letal e o terceiro é Divina Vingança.
Eu acho. E eu já li o primeiro volume e eu gostei muito porque envolve essa questão do deus da morte e, como eu falei, é o clã das freiras assassinas, então são meninas que, né, sabem matar gente, mas não é aquela coisa muito clichêzona. O segundo volume eu consegui pegar pra ler, eu lembro que o e-book tava de graça ou quase, e eu consegui pegar pra ler o segundo volume também. Falta o terceiro volume então pra eu finalizar essa trilogia. A questão é que eu ainda não finalizei, não porque, como acontece com os outros, né, eu tava esperando o valor baixar e tal, mas porque cada livro vai falar de uma personagem, então eu meio que preciso desintoxicar da personagem anterior pra continuar, sabe? Porque eu fico muito envolvida nessas histórias. Tanto o primeiro volume quanto o segundo volume foram muito bons, então como me envolve muito, eu não posso já passar pro próximo sem desintoxicar da personagem anterior. Tem intriga política, tem, como eu falei, assassinatos, tem romance, então é um livro que pode ser meio maçante pra algumas pessoas, mas é muito interessante pra mim, então eu com certeza quero terminar essa trilogia. Se eu conseguir comprar o terceiro volume em inglês, ótimo, e eu talvez, se o dólar abaixar, eu vou pensar em comprar essa trilogia nos livros físicos em inglês, porque realmente eu gosto muito dela e talvez eu releia algum dia, né? Quem sabe? Não sei. Já comecei a suar. Vamos lá. A próxima trilogia que eu quero trazer pra vocês é A Rebelde do Deserto. Essa trilogia eu lembro que não me conquistou tanto assim, sabe? Eu não amei o primeiro livro, mas eu fiquei interessado bastante pra querer continuar a ler os outros dois. Então eu lembro que eu ganhei esse livro num sorteio, eu acabei nem comprando, né? E eu gostei bastante da história. O final que foi meio problemático pra mim, não deu muito certo, mas eu ainda fiquei interessada em continuar a ler os outros dois. Como eu falei, eu tinha ganho o primeiro em um sorteio, eu acabei vendendo porque eu quero ler essa série em e-book, eu não vejo a necessidade de manter os livros físicos comigo. Por isso é que eu vou tentar comprar os outros dois volumes. Na verdade, se eu comprasse o primeiro seria ótimo, porque eu poderia reler essa história. Eu não lembro de muita coisa, só o final que eu não gostei muito, aí esse eu lembro, né? O que eu não gostei eu lembro, mas se eu conseguisse comprar a trilogia inteira de novo, seria ótimo, porque aí eu leria os três de uma vez só. Eu acho que essa série é uma série leve o bastante e interessante o bastante para que você leia os três livros seguidos, então quem sabe, né? Mas eu pretendo continuar com certeza a Rebelde do Deserto. Quero saber como que vai acabar aquele rolo todo, então A próxima trilogia é uma trilogia que eu já comentei sobre ela aqui no canal, acho que foi até numa tag, alguma coisa assim, que é a trilogia de Fúria Vermelha. Essa trilogia já tá lançada aqui no Brasil pela Globo Livros, se eu não me engano. São livros extremamente incríveis, é uma ficção científica e eu sou apaixonada nessa trilogia, só que sempre tem um só que, né? Esse vídeo aqui nunca vai ter um final feliz não, tá, gente? Porque a maioria eu não finalizei, né? Obviamente. Eu li os primeiros volumes, então o primeiro e o segundo volume já estão lidos. Eu lembro que eu comprei esses livros físicos, mas eu fiquei tão apaixonada que eu precisava ter as edições em inglês. E, gente, eu sei que parece estranho eu querer trocar todas essas edições pelas edições em inglês, mas a questão é que as edições em inglês são muito mais bonitas, elas são esteticamente melhores, sabe? E tem algumas edições colecionáveis agora que estão saindo. Ai, gente, é a coisa mais linda. Pena que o dólar, né, impossível de comprar. Eu li o primeiro e o segundo volume e eu não terminei essa trilogia porque eu não tenho coragem. Eu poderia ter comprado esse livro antes? Sim, eu poderia. Mas eu não tenho coragem de finalizar. O segundo volume dessa trilogia acabou de uma forma tão caótica que eu não quero finalizar não, mentira, eu quero sim. Mas quem sabe, né, se eu conseguir comprar os 3 volumes de novo, porque reler seria bom, então se eu conseguisse comprar os 3 volumes em inglês seria ótimo. Por isso é que eu acho que essa vai ser uma trilogia que eu não vou ler tão, né, recente, eu vou ter que esperar o dólar baixar e ter uma graninha no bolso pra tentar comprar os 3 volumes em inglês e alguma edição legal, uma edição bonita que realmente compensa ter na estante. A próxima série que eu trago pra vocês é uma que eu comecei a ler e agora eu tô começando a repensar. Eu queria muito terminar essa série, mas eu não sei mais se ela faz o meu estilo, se é que vocês me entendem, sabe? Mas vamos ver, né, gente? Eu estou falando de Três Coroas Negras. Esse livro aqui, essa série, está sendo lançada aqui no Brasil pela Editora Alt e pela Globo Livros, que é a mesma coisa, né? Mas o selo é diferente. Ai, gente, enfim. Eu achava que era uma trilogia. Quando eu peguei, eu achava que era uma trilogia. Hoje em dia eu acho que já são 5 livros, se eu não me engano, e tem um spin-off que é alguma coisa antes. Eu comprei essa edição aqui de uma amiga que ela tava vendendo, ela tava se desfazendo dessa edição, e eu comprei porque na época eu achava que seria interessante ter essa série em inglês.
Eu cheguei a ler os 2 primeiros volumes, que é Três Coroas Negras e Um Trono Negro, se eu não me engano. Eu acho que o terceiro volume já tá lançado, acho que o quarto talvez já esteja também. Dei uma procurada, porque essa série é muito interessante, são 3 irmãs lutando por um trono, né? Então assim, qual delas vai ser a rainha? Tem coisas que a gente conhece, tem magia, é uma história muito interessante mesmo, só que como eu falei, são 3 irmãs jovens, então eu não sei mais se esse livro faz o meu estilo ou não. Comecei a repensar. Mas enfim, se eu conseguir comprar, né, quem sabe os volumes em edição digital, talvez eu continue a ler. Eu não vou mais comprar os livros físicos, isso eu tenho certeza. Eu comprei esse aqui porque na época eu gostei muito. Esteticamente falando, esse livro vale a pena, né? Três Coroas Negras, então, talvez seja uma série que eu queira continuar. São muitos livros, vou pensar. A próxima trilogia que eu trago pra vocês, na verdade, não é meio que culpa minha eu não ter finalizado, é culpa do autor, gente. Eu estou falando das Crônicas do Matador do Rei. Ele já foi lançado aqui, esse livro que é O Nome do Vento, e o segundo volume que é O Temor do Sábio. Eu também já falei dessa trilogia aqui no canal, porque o autor não publicou o terceiro volume dessa trilogia ainda, ou seja, nós não temos o desfecho desse livro, dessa história. E é tudo culpa do autor. Ele não lançou, gente, e não tem previsão pra ser lançado. Ele é o aprendiz do George Martin, então a gente entende, porque o George Martin também não publicou o último livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas enfim, essa aqui é uma história que me interessou bastante pra eu continuar. É um belo calhamaço. Eu não li nessa edição aqui, tá, gente? Eu li em português. Essa edição aqui eu comprei porque ela é edição de colecionador, então eu achei que valia a pena. Eu paguei bem caro nela. Aqui ela é normal, mas ela é toda ilustrada. Se o autor um dia publicar o terceiro volume, vou reler? Não sei. Mas eu quero continuar, então talvez eu leia só o finalzinho do segundo pra pegar o terceiro, sabe? Dar aquela, né, aquele jeitinho do brasileiro pra tentar continuar a trilogia. Mas isso aí, gente, não é culpa minha de eu não ter finalizado, é culpa do autor, que não lançou ainda o terceiro volume. A próxima série que eu trago pra vocês, eu não sei se é uma série, eu não sei se é uma duologia, eu não sei se é uma trilogia, porque eu estou completamente perdida agora que eu parei pra pensar, eu vi que eu não pesquisei nada sobre esse livro, mas é Os Cinco do Ciclo. Esse livro, ele é um livro nacional, o autor, ele fez uma parceria comigo na época que saiu o primeiro volume, eu acabei lendo o primeiro volume em parceria, mas ele lançou o segundo volume agora e eu estou pensando em pegar pra continuar, porque o primeiro volume me interessou bastante pra eu continuar a ler. Eu acho que por ser um autor nacional, a gente tem que valorizar, sabe? É interessante a história, é bem construída, tem como se fosse uma mitologia, coisa de Deus e tal. Vale a pena e fica a minha indicação pra vocês, os dois estão no Kindle Unlimited. E também se você for comprar por fora, eles não são tão caros, acho que vale a pena. Pretendo acompanhar essa série, porque eu acho que vale a pena. A próxima série que eu comecei a ler e que eu pretendo finalizar, eu ainda pretendo finalizar, eu acho. Eu comecei a repensar, mas eu acho que eu vou finalizar sim, é Fallen Kingdoms. E essa série inteira já foi lançada aqui no Brasil. Eu acho que são 6 livros e já tá tudo lançado aqui, então se vocês quiserem procurar. Mas eu acho que ainda é uma série conhecida, então vocês devem saber do que é que eu estou falando. Fallen Kingdoms é uma série meio jovem de fantasia, acho que a capa já ficou muito clara. E eu comecei a ler essa série por puro hype. Assim, muitas pessoas que eu gosto, muitas pessoas que eu acompanho leem essa série e gostam muito, então eu falei, bom, acho que eu vou dar uma chance, né, quem sabe eu não gosto. O primeiro volume não foi perfeito, mas ainda me interessou bastante pra eu continuar a série, e eu acabei conseguindo comprar o segundo volume em alguma promoção da Amazon, mas eu não acho que eu vou continuar a comprar essa série em edições físicas, porque, pensando bem agora, eu acho que não vale a pena ter esses livros comigo na estante. Eu acho que eu vou ler e depois, sei lá, eu fico meio em dúvida se eu gostaria de mantê-lo, sabe? Então, eu tenho o primeiro e o segundo volume, eu quero reler o primeiro, ler o segundo e continuar a série, mas talvez só quando eu tiver todos os livros no meu Kindle. Se você demorar muito de um volume pro outro, você esquece tudo que aconteceu, que foi o que aconteceu agora, porque pensando bem, eu não lembro nada do que fala o primeiro livro. Mas eu li. Engraçado, né? Então, reler o primeiro, ler o segundo, continuar a série, mas eu vou começar a comprar em edições digitais. Fallen Kingdoms é uma série que eu quero muito continuar a ler. Vamos para o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês. Que, na verdade, eu deveria ter pego o segundo volume. A próxima trilogia que eu quero falar pra vocês sobre é uma trilogia que eu pretendo com certeza finalizar, é Mistborn, do Brandon Sanderson. Eu tenho o segundo volume dessa trilogia, eu não sei porque eu não peguei, mas tá lá na minha estante, eu tenho a edição física. E esse livro é incrível, eu lembro que eu fiquei presa do começo ao fim, é um belo calhamaço, e o final... Eu consegui comprar o segundo volume na Bienal de 2018. Eu lembro que os 2 volumes,
o segundo e o terceiro estavam por R$10. Eles estavam naquelas banquinhas de R$10. Eu não achei o terceiro volume, eu sei de gente que conseguiu comprar, mas eu não achei, só consegui pegar o segundo. E mesmo assim já valeu muito a pena, porque esses livros são super caros. Quero muito continuar, mas só quando eu pegar o terceiro volume. Então eu quero comprar, achar uma promoção, né, pra comprar o terceiro volume e terminar de ler. Eu acho que vale muito a pena, e essa daqui eu indico pra vocês com certeza. Se vocês gostam desse tipo de fantasia, gente, que é aquelas fantasias com poderes, sabe, com intriga política, leiam Mistborn, porque é muito incrível mesmo. Ufa! Essas são as séries. A primeira parte das séries que eu tenho pra mostrar pra vocês. Seria eu viciada em começar séries e não terminar? Talvez. Mas eu acho engraçado isso, gente, porque eu sou uma pessoa que tem preguiça de começar séries novas. Eu fico com muita preguiça de pegar o primeiro livro de uma trilogia, de uma série, duologia, etc., e tentar entender a história, sabe? Ai, não acredito que eu vou ter que pegar essa história aqui, entender todo mundo que acontece, todas as intrigas. Eu tenho muita preguiça de pegar o primeiro livro de qualquer coisa, então eu fiquei bem surpresa quando eu fui fazer esse vídeo pra vocês, porque olha a quantidade de livro que eu falei, e ainda é a primeira parte. Tem um segundo vídeo que eu vou fazer, porque não coube tudo, mas eu espero que vocês tenham gostado, e muito obrigada por assistirem até aqui. Comenta aí se você já leu alguma dessas séries, trilogias, etc, se vocês gostam do final, porque basicamente falta o final de tudo pra mim, né? Relembrando pra vocês, todas as minhas redes sociais estão no box da descrição, e eu também vou deixar lá na descrição todos os livros que eu citei aqui, tá bom? Pra vocês verem, acompanharem, porque realmente foram muitos livros, e pra vocês não precisarem anotar. Se vocês chegaram até aqui e anotaram os livros, me desculpa, mas tá na descrição tudo que eu falei pra vocês aqui. E eu acho que eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo do canal, quando eu volto com os conteúdos literários, e eu prometo que eu faço a segunda parte desse vídeo, então não se preocupem. Mas é isso aí, um beijo pra vocês e tchau!